Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Chegando para mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos falar um pouquinho sobre chegadas e saídas do elenco do Flamengo, especialmente sobre as saídas. E aí, não vai sair ninguém? Como é que é essa história de resolver a questão de jogadores que deveriam, ou que poderiam sair, ou que pelo menos a torcida enxerga como atletas que não têm mais espaço, que não deveriam ter mais espaço, né? Como lidar com isso? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Qual é a situação de cada um desses atletas no momento? Pelo menos sob a minha ótica, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? Vai chegando e vai deixando o seu like. Muito importante que você deixe o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas amigas. Comenta, hypa e também é importante que você se inscreva no canal. Está passando por uma baixa muito grande de audiência aqui durante essa Copa do Mundo. O negócio está complicado, dá essa força, por favor. A gente tem um Pix aqui no canal também. Poder ajudar com o Pix. Tá na tela aqui o QR Code. E temos também um clube de membros. E a gente oferece muita coisa legal em troca para você que vira membro do canal Falando de Tática, tá? Vire membro, tem sempre um botãozinho aqui embaixo, ó, seja membro, clica nesse botãozinho, você vai ver que você vai gastar pouco e você vai ver que você vai ter recompensas muito legais em troca. Tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros pra gente bater papo, tem transmissão tática durante as partidas do Flamengo, você recebe áudios meus explicando tudo que está acontecendo taticamente, inspirado no grande Theo Benjamin, que agora está lá trabalhando no Flamengo, né? Que foi o precursor dessa ideia, o criador desse conteúdo da transmissão tática. Eu consumi esse conteúdo e quando eu fiz o meu canal, falei, pô, vou fazer igual o Theo fazia. Então, quiser conferir a transmissão tática, vira membro, você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, tá? Bom, vamos lá, gente. Até preparei aqui um mini roteirinho aqui com o nomezinho de cada um desses caras aí. Vou até consultar aqui minha colinha pra gente poder falar. Vamos lá, eu quero começar logo pelo mais difícil. Por que mais difícil? Porque eu acho que esse é o nome que a maioria dos torcedores, a grande maioria dos torcedores, não tem mais muito desejo de ver vestindo a camisa do Flamengo, mas é um que eu particularmente acho que não vai sair agora. Tô falando do Cebolinha. Rafa, por que não vai sair agora? Como assim não vai sair agora? Gente, vamos lá. O Cebolinha está há 6 meses de terminar o seu contrato. Ou seja, ele, no final do ano, estará livre para negociar com qualquer clube. E aí, quando o atleta termina o seu contrato e ele vai negociar com outro clube, com um novo clube, ele pode pedir luvas. Ele tem como pedir um valor mais alto em luvas, porque já que aquele clube não vai ter que pagar um dinheiro para o outro clube, não vai ter que pagar ali pelos direitos econômicos do atleta, já que ele está livre, o atleta fala, olha, tudo bem, beleza, você não tem que pagar aqui um valor para me tirar desse clube. Então, cara, paga aqui uma luva para mim, você pode diluir isso no meu salário, e aí fica tudo certo. Então, é claro que o Cebolinha quer exatamente esperar chegar até o final do contrato para poder ter mais poder de barganha com os outros clubes no final do ano. Para poder levar essa grana dessa luva. Gente, errado ele não está. Ele está ali pensando nele. Cebolinha já não é mais um garoto, não é mais um jovem, tem que pensar em fazer talvez aquele que seja o último contrato legal da sua carreira. E aí ele vai pensar num clube aqui do Brasil, um Grêmio que ele tem identificação, ou de repente um outro clube que possa se interessar, um São Paulo, eu não sei. Estou aqui pensando alto aqui com vocês. Ou de repente um clube de fora do país, não sei. Mas a verdade é que o atleta e seu staff, eles não têm interesse de sair do clube agora e perder esse dinheiro. E volto a dizer, errado ele não tá, gente. Então, assim, é uma situação complicada, porque o atleta não vai fazer força para sair. E hoje, o desejo do atleta, do seu staff, ele tem muita influência naquilo que acontece com a carreira do atleta. Hoje ele tem muito mais ingerência sobre a sua carreira do que era antigamente. As coisas mudaram muito no futebol, a Lei Pelé, a forma como os contratos são feitos. Então, hoje o atleta é muito mais protegido pela lei, pelos contratos, em termos de poder fazer mais o que ele deseja. E de alguma forma, isso é bom. Porque antigamente o atleta era meio refém daquilo que o clube queria, e isso não é legal. Basta você se colocar na situação do atleta. Coloque-se você na situação do atleta em relação a uma empresa. Se a empresa decidisse para onde é que você vai para uma outra, se você vai ficar lá, como é que vai ser, não é legal. Então, assim, enquanto torcedor, quando a gente olha sob a ótica do torcedor, a gente fala, caramba, mas o Cebolinha tem que sair, o Boto tem que arrumar um lugar para ele. Primeiro que tem uma outra coisa aqui que é importante, eu vou falar de outros atletas também, eu tô só me alongando um pouquinho nessa questão da gente olhar o que é o contexto de uma negociação, de uma saída de um jogador, porque
Tem uma outra situação também que eu percebo que tem muito torcedor que não entende o que é o modus operandi, como é que a coisa funciona. Ou seja, o Boto tem que arrumar um lugar para esse cara. Não é o Boto que arruma um lugar para o cara. O Boto é um elo entre o clube que quer trazer e o staff do atleta. Ele tá ali no meio dessa conversa. Quem tem o papel de procurar um novo clube para o atleta não é o Boto, é o staff do atleta. O Boto chega para o staff do atleta, para o empresário, né? A gente fala staff porque hoje é tanta gente, às vezes são 3, 4 empresários, e fala, olha, nós não temos mais interesse, não é um jogador que vai ter espaço, ele está sem espaço com o treinador, você não quer procurar um novo lugar para ele? E aí, às vezes, o clube pode ajudar nesse processo. Por exemplo, o Boto conhece muita gente no futebol mundial. Então ele pode acionar alguns clubes, olha, estou com um atleta aqui, parará, não sei o quê, mas não é o papel dele. Né? Quem faz isso é o escritório do atleta, é a agência que representa o atleta, é o empresário do atleta. E se o empresário do atleta não está com essa vontade de que ele saia, aquilo não vai andar. Então, é mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece essa questão de saídas de jogadores, tá? Eu quero me debruçar mais sobre esse assunto falando de outros jogadores. O Luiz Araújo, por exemplo, é o jogador que o Flamengo está usando já como moeda de troca. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Flamengo procurou de novo o Cruzeiro. O Flamengo entrou em contato com o staff do atleta através do empresário Juliano Bertolucci e também entrou em contato com o Cruzeiro, né? O Juliano Bertolucci entrou em contato com o Cruzeiro. O Flamengo tem interesse do Caio Jorge e o Luiz Araújo seria uma moeda de troca, ou seja, o Flamengo pode oferecer, vamos chutar aqui um valor, tá? Sei lá, 20 milhões de euros e mais Luiz Araújo. O Flamengo não vai oferecer mais aqueles 30 milhões de euros no pau, como ofereceu no começo do ano, tá? Não vai mais. Mas pode oferecer, sei lá, 18 e mais Luiz Araújo, 20 Luiz Araújo. Luiz Araújo é um jogador que entra com uma possível moeda de troca. Vocês estão vendo que ele não está jogando bem, parece um pouco desestimulado, não parece muito feliz no clube. Então, é um jogador que o Flamengo está tentando negociar, mas ainda não conseguiu. Aí tem o caso do Wallace, jogador jovem, de potencial. Então esse é fácil de você vender. Aparentemente não está tão fácil assim. E aí a gente precisa entrar também numa outra conversa que é o clube não pode vender também o jogador por qualquer preço, porque também vira bagunça. Até por uma questão de posicionamento no mercado. Você não pode se posicionar como um clube que está vendendo por uma bananada do mariola. Então, o Flamengo também é um clube que procura valorizar o seu ativo e não sai vendendo um jogador por qualquer valor. E eu acho isso legal, tá? Particularmente, eu acho isso importante. Não pode sair oferecendo jogador assim, vendendo por qualquer valor. Mas vendeu o Vitor Hugo barato, não sei o quê. Aí uma outra conversa. Acho até que poderia ter cobrado mais caro no Vitor Hugo. Ele tá até jogando bem lá no Atlético. Agora, são casos e casos também, né? E isso também é uma outra coisa importante a gente falar. Porque o Flamengo conseguiu negociar uma rescisão amigável com o Michael, então por que não consegue com o Cebolinha? Sua mãe já te dizia quando você era criança e adolescente, não te dizia, você não é todo mundo. Pois é, o Cebolinha não é todo mundo, né? Não é porque conseguiu com o Michael que vai conseguir com o Cebolinha. Não é porque vendeu o Vitor Hugo barato que vai sair vendendo todo mundo barato. O Wallace ou o próprio Everton Araújo. Vou entrar aqui até na conversa do Everton Araújo também. Que é um jogador de bom potencial, que tá bem, que tem jogado, que é praticamente um titular desse time. E tem clubes da Europa interessados, mas não chegou de fato nenhuma proposta concreta, ainda não chegou. Né? A notícia que se tem aqui não chegou de fato, a tal da proposta do Milan, que falaram, não chegou no Flamengo, não chegou para o staff do jogador, não chegou para ninguém. E de novo, né? Você não vai vender o Everton Araújo por 10, 12 milhões de euros. Você tem que pensar em 18 milhões, sabe? Você tem que valorizar o jogador. Não dá para sair vendendo por qualquer valor. Então, de novo, é mais um atleta que de repente poderia ter uma possibilidade de sair e não está saindo, mas porque o Flamengo me parece estar fazendo a coisa certa. Aí tem aqueles também, aqueles casos que eu já falei aqui, não custa a gente relembrar, né? O De La Cruz estava lá na Copa, chegou a entrar bem, né, nos Jogos do Uruguai, mas é um jogador que está sem mercado. Todo mundo sabe que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém. Então, quem é que vai querer esse jogador? Como é que você consegue negociar esse jogador? Como é que você consegue, né, oferecer esse jogador, já que todo mundo sabe que ele tem problema no joelho? Então, esse é um problemaço. Então, é um jogador que tem entrado de vez em quando, contribui, é um ótimo jogador, pode ser que fique também. O Saul também era um jogador que eu estava vendo que não tinha muito futuro no Flamengo. Só que as coisas mudam muito rápido no futebol. A verdade é essa, eu já falei isso aqui também várias vezes para vocês. A mentira de hoje é a verdade de amanhã e vice-versa. O Saul me parecia infeliz,
incomodado com o calendário, com os gramados, enfim, com tudo. Deu uma declaração lá pro jornal AS da Espanha, meio que reclamando de tudo. Parecia que ele não tinha se adaptado para o futebol brasileiro. De repente veio a notícia de que não, ele vai cortar as férias, vai se preparar fisicamente, ele quer estar disponível, ele quer jogar. Aí a coisa muda. Então, de repente, é um cara que pode ficar, porque é um cara de bom nível, ou não é? Claro que é, né? Então, um bom jogador que pode contribuir. A gente torce para que ele possa se recuperar fisicamente, porque o problema do Saúl é físico, a gente sabe. Aí teve a proposta para o Royal. Muito torcedor falando, vende agora, se livra, não sei o que, gente. Vamos lá. O Flamengo pagou 9 milhões pelo Royal. Esse foi o valor que o Flamengo desembolsou e deu para o Milan. Comissões, taxas, enfim, outros encargos, fizeram com que essa negociação chegasse ao valor de 13 milhões. Está lá no balancete do clube. 13 milhões de euros, 78 milhões de reais, se não estou enganado. O jogador não tem nem um ano de clube. Você vende esse cara por menos do que você acabou de pagar há um ano atrás, ou seja, você gastou 13, aí um ano depois você vende por 9. Faz sentido isso? Outra coisa, Royal tem feito um bom ano, é um bom reserva para o Varela, e até quando joga titular, tem jogado bem. Não é um jogador incrível, fantástico, maravilhoso, mas será que o departamento de scout do Aston Villa, que fez proposta realmente pelo Royal, está tão errado assim? Quer dizer, será que o empresário dele é tão bom assim? É só mérito do empresário dele o fato dele ter passado por Betis, Barcelona, Milan, Tottenham, Flamengo e ter interesse do Aston Villa? Isso é algo que a gente precisa olhar, pensar e avaliar com um pouco mais de calma. Não é um jogador, volto a dizer, espetacular, não é o lateral dos sonhos, mas para ser uma opção ao Varela, é muito bom. E outra. Parece fácil, mas não é. Muito pelo contrário, não é nada fácil você vender o Emerson Royal por 9 milhões de euros e achar que vai encontrar um jogador brasileiro para ocupar essa vaga de opção ao Varela. Rafa, mas por que brasileiro? Você vai contratar um gringo para ser reserva? Já não basta o Saúl e De La Cruz, que são gringos reservas? E que ficaram esse primeiro semestre inteiro entregando muito pouco em termos de minutagem, né? Estiveram pouco disponíveis para o técnico Leonardo Jardim, para o elenco, para o clube. Já não basta. Então você vai ter um gringo que ocupa uma vaga de reserva da lateral? Não faz sentido, gente. Então você tem que achar um lateral brasileiro por 9 milhões de euros, ou por menos, de repente, que seja bom bastante para ser um reserva à altura do Varela. Porque, gente, vamos lá. Não dá para você pensar numa reserva que seja meia boca. Se o Varela machuca, como é que faz? Ah, bota o Daniel Salles. Gente, o Daniel Salles não está pronto. A avaliação dentro do clube é essa e eu concordo 100% com essa avaliação. Defensivamente, ainda precisa amadurecer, precisa evoluir. E vamos lembrar que, em primeiro lugar, o lateral tem que saber defender, tá? Porque o lateral não saber atacar, pô, não é legal. É um problema. Mas ele não saber defender, aí não dá. Porque, prioritariamente, ele é um defensor. Depois ele vai atacar. Depois ele vai ultrapassar, ele vai contribuir. Não adianta você ter um lateral que é muito bom na frente, que é o caso do Daniel. O Daniel pega muito bem na bola, bate bem na bola, cruza bem, cruza muito bem. Mas tem problemas defensivos, de comportamentos defensivos, que ele deixa a desejar. Então, faça o seguinte exercício. O Daniel vira opção ao Varela, o Varela se machuca logo depois que o futebol retorna depois da Copa do Mundo. Tem Flamengo e Cruzeiro na Libertadores. E aí, quem vai jogar é o Daniel Salles? Desculpa, gente, mas eu não estaria tranquilo. Ah, mas eu também não estaria tranquilo com o Real. Se você vai colocar o Real no mesmo balaio do Daniel Salles, aí é contigo. Aí é contigo mesmo. Aí tá tudo certo. Pra gente fechar aqui, tem também o caso dos jogadores que estão lá na Copa do Mundo, que devem continuar, Carrascal e Plata. E aí o Flamengo espera o desfecho da Copa do Mundo. Carrascal provavelmente não vai entrar em campo. Se entrar, vai entrar muito pouco. A chance dele aparecer, se destacar é muito pequena. Esse é um jogador que pode sair, mesmo não brilhando na Copa do Mundo, mesmo não tendo minutagem. Até porque a gente precisa também entender uma coisa, né? Copa do Mundo é uma grande vitrine, óbvio, mas não é isso que vai determinar se o jogador pode ou não ser vendido, né? Então, existe sim a possibilidade do Carrascal sair, ele já disse que quer sair, o Flamengo já também parece interessado em negociar o jogador. O presidente Baf ficou muito chateado com as expulsões, enfim, com todo esse contexto que o Carrascal vivia nos primeiros semestres, em que ele teve muitos problemas. Então, o Flamengo espera a Copa do Mundo terminar para entender exatamente o que vai ser feito. E tem também, obviamente, o caso do Plata, e acho que o Flamengo tem que fazer
o máximo de esforço possível para manter esse jogador no elenco. Um jogador que é muito importante, tem ali o seu problema com fazer gol, essa questão de perder um pouquinho de gol, essa coisa toda, né? Embora ele tenha feito gol lá na Copa, né? Que gerou muita brincadeira, muito meme, né? Fazendo gol no Neuer, ninguém morre nos devendo, aquela coisa toda, mas verdade que ele tem essa deficiência, mas mesmo com essa deficiência, acho que é um jogador que pode contribuir muito, pode ajudar muito, pode ser muito importante. Eu manteria o Plata e, a não ser que pinte uma proposta muito boa, a gente volta de novo para aquela conversa de proposta, tem que ser boa. Proposta ruim, não adianta. Então, se pintar uma proposta muito boa para o Plata, aí tudo bem. Ele quiser sair, olha, pô, quero sair, a proposta é boa financeiramente, o mercado que eu tô indo é legal, papapá. Pode ser, mas eu, no lugar do Boto, no lugar do departamento de futebol, no lugar do presidente BAP, farei de tudo para manter esse jogador no elenco, que eu acho que é um jogador que pode contribuir demais, até porque defensivamente é um colosso também, ajuda muito quando o time está sem a bola e salta a pressão, recupera as costas. Acho um jogador realmente muito especial. E ainda tem o caso dos dois jovens, né? Tô falando do Ryan Lucas e do Lohan, que voltaram de empréstimos. O Lohan estava lá na Itália, no Pisa. O Ryan Lucas estava no Sporting de Lisboa. Estão voltando. Os clubes que eles estavam não mostraram interesse em adquirir os direitos desses jogadores. Eles voltam para o Flamengo. Eu vejo o caso desses dois um pouco diferente. O Lohan, eu já soltei um pouco a mão. Parece que o Lohan não mostra aquela vontade, aquela fagulha, aquela centelha, né, de querer ser mais, de querer, né? O Ryan, eu já acho que é um jogador que pode mostrar rendimento. Eu, particularmente, via muito potencial no Ryan. Não entendi por que o Felipe facilitou tanto a saída dele. Felipe com o Boto no ano passado. Eu gostava muito de ver o Ryan no time sub-20 do Flamengo. Sobrava muitas vezes, dominava o meio campo. Quero observar o Ryan com calma. O Lohan, eu não sei. O Lohan eu acho que não, particularmente, acho que não vai dar em nada, sinceramente. Tomara que eu esteja errado. Então, para comprar jogador, para trazer jogador, para reforçar o elenco, é importante que o Flamengo consiga essas saídas, mas não tá tão fácil assim, porque de fato não é tão fácil quanto parece. Essa que é a grande verdade. Não está fácil porque não é fácil. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, tudo tem que ser avaliado, não pode negociar jogador por qualquer valor. Tem que cumprir o contrato, por exemplo, no caso do Cebolinha. Tem contrato, se ele quiser ficar, não tem muito o que fazer. Então, é um pouco mais complexo do que parece. Eu não estou aqui, gente, mais uma vez, para defender Boto, para passar pano para Boto. Eu, quando tenho que criticar, vocês conhecem meu trabalho, critico o Boto, o BAP, o Leonardo Jardim, o Felipe, ou qualquer jogador que seja. Se eu não estou enganado, todos eles em algum momento eu já critiquei. Todos esses caras que eu acabei de citar, o Felipe, o BAP, o Boto, os jogadores de uma forma geral já foram criticados por mim. Então eu não estou aqui para defender ninguém. É só para a gente tentar refletir um pouquinho, tentar pensar que às vezes não é tão simples quanto parece. Ah não, vem de fulano, se desfaz de Beltrano, para... Não é bem assim. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, hypa, compartilha. Se puder ajudar com o Pix, QR Code está aqui na tela. E o nosso clube de membros também está ativo. Clica aqui em Seja Membro e vem fazer parte da nossa comunidade de membros. Abração e eu fui. Saudações.